Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 199. Semana que vem a gente atinge a marca de 200 programas, hein? Que beleza! Bom, vamos estudar o quê? Evangelho segundo o Espiritismo, ó, você está vendo aí na tela, tá? É o capítulo 28, é o último capítulo. Coletânea de preces espíritas, vamos estudar preces gerais e a prece que é recomendada para reuniões espíritas, do item 4 ao 6, tá? Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando nessa página, você vai encontrar toda sexta-feira mais um estudo, contexto do Evangelho, contexto da página de preparo, com o significado das palavras mais difíceis e todo o passo a passo do Evangelho no lar, tá certo? Então, tudo isso você vai conseguir encontrar aí. Tendo dúvidas, pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail qual é? Olha aí na tela, tá vendo? amorperdãoefé@gmail.com. Repetindo, amorperdãoefé@gmail.com. Todos os e-mails que são enviados a gente responde, tá? Não fica, pode ser que às vezes a gente demore um pouquinho, mas sempre a gente responde. E se você preferir utilizar o WhatsApp é melhor, a gente consegue responder mais rapidamente, tá? Aí, ó, você está vendo aí também na sua tela. Para quem está fora do Brasil, coloca o 55, que é o código brasileiro. Para quem já está no Brasil, não precisa botar esse 55, vai botar apenas o número 21, que é do Rio de Janeiro, 992475631. Vou repetir, 21, que é o código do Rio, né? 992475631. Então, pode adicionar, tirar dúvidas em relação à doutrina espírita, conversar, desabafar, trocar experiências. Não tem problema nenhum. Se você quer montar um grupo de estudo aí na sua cidade e, poxa, eu queria tirar uma dúvida aqui, outra ali, pode mandar o WhatsApp, não tem nenhum problema. Todas as mensagens a gente responde também, só não garanto responder na hora. Às vezes eu estou no trabalho, estou em alguma atividade, né? Mas todas são respondidas sem exceção, tá ok? Bom, Facebook. Para quem gosta do Facebook, você entra lá, facebook.com, ó, você está vendo aí na tela, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, clica no compartilhar, compartilha, passa adiante, leve adiante essa ideia, né? Essa luz que é a prática do Evangelho no lar, para que a sua casa, a casa de outros amigos, possa receber essa luz, esse amparo da espiritualidade com a prática do Evangelho no lar. É muito legal, muito importante, muito interessante aí também, tá certo? Bom, estamos no capítulo 28. Para quem quiser já começar agora no 28, tudo bem, não tem problema, mas a orientação é que comece lá no capítulo 1, no primeiro estudo, o número 1. Porque o Evangelho, ele tem uma forma pedagógica, tá certo? Então, o primeiro capítulo tem uma razão de vir antes do 2, e do 3, e do 4, e assim por diante. Outro ponto interessante, fundamental, o Evangelho no Lar define um dia na semana e um horário. Na minha família, por exemplo, é toda segunda-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Então, por que isso? É um compromisso com a espiritualidade. A espiritualidade, ela já coloca na agenda deles, tá? Esse compromisso marcado. Para quê? Para trazer luz, trazer auxílio, trazer amparo, fazer uma limpeza espiritual na sua casa, no seu ambiente do lar. Então, é fundamental que se tenha essa organização aí, tá certo? Tendo aí alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente, a gente vai respondendo, vai esclarecendo aí, tá bom? Bom, sendo assim, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá!
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o aprendizado, o conhecimento, e que possamos, diante dessas lições, ficarmos cada vez mais capacitados para a prática dos bons valores que foram ensinados pelo Mestre Jesus, a prática do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, e que diante dessas lições possamos ser instrumentos de Deus e caminhar para o nosso progresso moral e consequente evolução espiritual. Desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estão, dando o sustento, o auxílio, o amparo, e que possa o ambiente no qual nos encontramos neste exato momento ser totalmente harmonizado, higienizado espiritualmente falando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece, página de preparo. Vamos lá então, a página de preparo é o capítulo 126 do livro Vinha de Luz, Obediência Construtiva. O livro Vinha de Luz, o autor é o Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier. Então, começa com uma citação de Paulo, que foi anotada em Efésios 4.1. Então ele diz assim, ó: "E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado." Digno da escolha, né, com que foste chamado. Então, vamos entender aí, ó. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos, lhes amadureça o conteúdo da sabedoria. Fixar o pensamento nas lições divinas para a gente poder absorver esses conteúdos. A gente precisa prestar muita atenção. E na hora que a gente prestar muita atenção, é a gente colocar na prática esses valores, essas lições, esses conhecimentos, essa oportunidade de aprendizado. Percebe aí? É isso que ele coloca. No versículo sob nossa atenção, o versículo que foi citado ali, né? Reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios, as intenções da providência, né, de Deus. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Ali foi um momento, né, que Jesus perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Que ele era justamente o inverso, ele era contra Jesus, né, em todos esses pontos. E Jesus mostrou a ele em Damasco que isso ia trazer de benefício para ele, o que ele estava realmente praticando, o que ele estava realmente procurando, e assim ele se iluminou. Ele estava sendo um prisioneiro, né, das próprias inferioridades que tinha. Depois ele se colocou prisioneiro de Jesus. Isso é um termo muito figurado, pelo amor de Deus. Ninguém aqui vai ser prisioneiro de Jesus, está preso, está encarcerado. Jesus botou você no xadrez. Não é isso, ok? Prisioneiro em que após você aprender esses valores, aprender a prática da caridade, aprender esses benefícios, aprender a se aprimorar num sentido espiritual, num sentido afetivo, num sentido amoroso, você vai querer ficar naquilo ali para sempre, porque você vai perceber que é um bom caminho, é um caminho de luz. Percebe? Então, nessa hora, é isso que ele quis dizer aí, ok? Então vamos lá. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações.
compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consciente dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Deu para notar aí? Porque, queira ou não, nós somos prisioneiros, sabe de quê? Da nossa consciência ou da falta dela. Nós somos prisioneiros da nossa consciência ou da falta dela. Quando a gente tem consciência, a gente aprende a ter organização, disciplina, responsabilidades e procurar fazer tudo certo. Quando a gente faz errado, ai meu Deus do céu, eu fico com a consciência pesada. E aquelas outras que são prisioneiras da falta da consciência, o que ela está fazendo? Ela vai estar sendo prisioneira porque ela continua agindo de forma irresponsável, de forma egoísta, de forma orgulhosa, de forma invejosa, prejudicando os outros. E a prisão que essa falta de consciência vai trazer para ela, nada mais será do que os frutos que ela irá colher depois de plantar tanta coisa errada. Vai colher nesta vida ou numa outra vida. Percebe aí? Então é muito importante que a gente perceba direitinho isso que acabou de ser dito. Vamos lá. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia, prioridade à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Quando todos tiverem essa consciência, estiverem buscando o trabalho, o auxílio ao próximo, a caridade, a compreensão, o amor, a paz, o planeta automaticamente vai elevar-se. Deu para compreender isso aí? Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Então é a gente procurar ser esse servidor, procurar trabalhar no bem, trabalhar da melhor forma possível, ok? Então isso vai fazer com que a gente consiga evoluir, progredir, entrar numa vibração, numa sintonia, numa frequência maior, compatível com a dos espíritos superiores. É essa a ideia que ele passa. Tá bom? Vamos lá então. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, a prece para reuniões espíritas. Itens 4 ao 6. Bom, Sérgio, mas evangelho no lar, eu nem frequento casa espírita, nem tem casa espírita aqui na minha casa, na minha região, na minha cidade. Por que eu vou estudar isso? Porque aqui a gente vai aprendendo informações, vamos coletando informações, coletando condições de auxiliar, de orientar. Muitas pessoas, diante dessas lições, começam a sentir-se mais seguras, por exemplo, para formar grupos de estudo, grupos espíritas, enfim, poder trabalhar melhor isso, com essa orientação. E tendo esse tipo de conhecimento, ela também, numa determinada situação que ela atravesse, tudo, ela pode utilizar orientações que estão aqui para o seu próprio benefício também, e benefício da espiritualidade, dos espíritos que ali estão, tá certo? Então vamos lá. O item 4, ele vem com uma citação de Mateus no capítulo 18, versículo 20, que fala assim, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, Jesus falou isso, né? E aí vamos ao prefácio, vamos à introdução disso para depois chegarmos na prece.
Então ele coloca assim, ó: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos, de intenções, objetivos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Vou espirrar. Espirrei, desculpa. Então, ele coloca isso. Muitas vezes, né? Não, Jesus falou quando 2 ou 3 pessoas, aí a gente se reúne, vamos fazer uma prece por alguém que esteja necessitado. E aí tá a pessoa fazendo a prece, aí o outro tá pensando assim, eu esqueci, eu tenho que comprar feijão hoje. Tá lá, né, de mãos dadas com os outros, na prece, um tá fazendo Deus, Jesus, espiritualidade, um pensando, o feijão aumentou, eu tenho que... descobri um mercado que está em promoção. Tomara que acabe isso aqui logo para eu ir no mercado. Aí um outro tá pensando assim, puxa vida, tem futebol, meu time tá jogando, será que tá ganhando? Quanto será? Caramba, aquele perna de pau, o técnico escalou ele de novo? Ou não? E tá todo mundo de mão dada? E como é que tá essa prece? Como é que tá essa vibração? Como é que tá essa energia, essa corrente? Ela está funcionando ou não? Tá, porque tá todo mundo de mão dada? Não tá, gente. É preciso o quê? Então ele está deixando bem claro. Comunhão de intentos, intenções, objetivos, né? E de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Para aqueles que têm evidência, né? Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade. O que é ubiquidade? É aquela capacidade de estar em 2, 3, 4, 5, dezenas de lugares ao mesmo tempo. Tá bom? E que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Como é que eu posso estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo? Esse vídeo, você está aí na sua cidade, ou na rádio, ouvindo alguma coisa, e ele está chegando em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Isso para nós aqui no plano encarnado, que somos extremamente limitados, isso já é possível. Sérgio, mas você não está conversando com vários ao mesmo tempo? Eu quero fazer uma pergunta, você não vai me responder. Então tá bom. Pelo Facebook, por exemplo, você não pode conversar ao mesmo tempo com pessoas no Brasil, na Argentina, na Ásia, na Europa, no Japão, ao mesmo tempo? Se isso, de uma forma grosseira, por uma internet, já é possível aqui na Terra, imagina pelos espíritos de luz, pela tecnologia que o plano espiritual tem. Que o André Luiz nos dizia que aqui é um mero rascunho, né? Uma cópia muito mal feita do que é o plano espiritual. Então isso aí é possível. Ok? Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma para o seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo, a influência, né, de um sentimento de mútua benevolência. Então pode estar 2, cada um está pedindo para si, está pensando no seu, também não vai ter esse efeito, ok? Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Em nome de Jesus, vamos reunir aí, cada um está pensando numa coisa. Eu
eu já falei, né? Às vezes está fazendo uma prece e está torcendo para não sei quem morrer, para não sei quem ser preso, para não sei quem acontecer isso, acontecer aquilo. Que energia é essa? Que vibração é essa? Ele está vibrando, mas não para o plano espiritual, para o plano superior, mas para outras esferas. Tudo bem, ele não deixa de estar vibrando, mas para outras esferas. Para outros planos, com outras vibrações, com outras sintonias. Ok? Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo exige o amor do próximo. E desse amor mais provas pode dar-se quando são muitos os que exoram, pedem, né, suplicam, com exclusão de todo sentimento pessoal e não apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, né, materiais, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. No nosso Evangelho no Lar, a gente, na hora da prece, a gente não está fazendo uma vibração, uma sintonia, né? E veja, tem 20 pessoas, só 2 estão pensando realmente no que importa. Só quem está colocando energia nessa prece são essas 2 pessoas. As outras 18 que estão pensando no futebol, estão pensando na novela, estão pensando no supermercado, essas não estão vibrando em nada. Nada compatível com o plano superior, é claro. Entende? E uma outra coisa também. Ai, meu Deus do céu, eu estou precisando de ajuda, eu tenho que fazer uma prece. Deixa eu ir correndo, deixa eu achar alguém aqui, porque Jesus falou que tinha que ser 2 ou mais pessoas, então eu não posso fazer sozinho. Espera aí. Jesus não disse que todos são atendidos? De acordo com as suas necessidades? Veja assim, não é com suas vontades, com suas necessidades. Eu posso sozinho sim fazer uma prece, como não? Deu para perceber isso aí? Então, vamos lá. É lógico que quando existe uma corrente, uma quantidade maior, não é isso? Isso dá mais e maior energia para aquela prece, para aquela energia, para aqueles bons fluidos, boas vibrações. Tudo bem. Torna mais poderosa aquela força. Mas isso não quer dizer que você sozinho não possa fazer uma prece também. Tem também a sua força, tem a sua energia e de acordo com o seu merecimento você pode alcançar ou não aquilo. Tá? Então aí no item 6, a prece para um começo de reunião. A gente lembra que isso aqui é uma sugestão, é um modelo. Não tem que ser exatamente nessas palavras, tá bom? Você compreendendo a ideia da prece, você não precisa ficar lendo mais, tá bom? Então vamos lá, ó. A prece para o começo de uma reunião. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste aqueles que possam nos induzir a um erro e que nos conceda a luz necessária para a gente poder distinguir, a gente diferenciar a impostura, né? A mentira da verdade. Não é isso que a gente faz mais ou menos aqui na hora do nosso Evangelho no Lar? A gente pede, né? O auxílio, bons espíritos e que possam nos auxiliar, não é isso? Nos orientar. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, aqueles que sentem prazer em fazer o mal, né? Aqueles nocivos, né? Encarnados e desencarnados que tentem lançar em nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem algum deles introduzir-se aqui, faze com que não ache acesso no coração de nenhum de nós. Repara uma coisa.
se tiver algum espírito mal intencionado, ele não fala assim, que esse espírito vá se lascar, que ele se dane, que ele vá para longe, que ele vá para... Não. Faz apenas com que ele não consiga ter acesso à minha sintonia, à minha vibração. Porque quando você deseja o mal, você está gerando uma energia, o quê? Negativa para você. Então a gente coloca que esse espírito apenas não consiga ter acesso. E qual é a melhor forma dele não ter acesso? É quando eu vibro positivamente. Tem uma história do Chico Xavier, que um espírito obsessor conseguiu empurrar ele, empurrou mesmo. E o Chico caiu. E o Chico, nessa hora que caiu, o Emmanuel apareceu, ele perguntou: o que foi isso? Foi um espírito que lhe derrubou, de propósito. E falou: agradeça. O Chico: como é que é? Agradeça, agradeça. Aí ele: tá bom, né? Muito obrigado, meu Deus, obrigado, tal, tal, tal. Ele perguntou: mas Emmanuel, por quê? Porque se você ficasse com raiva, ficasse nervoso, irritado, indignado com aquele tombo, veja só, o espírito que tem essa intenção de derrubar, de prejudicar, ó, ele está numa vibração, uma sintonia baixa, porque são esses os sentimentos dele, né? De prejudicar, de ódio, de raiva e de tudo. E aí aquele que foi derrubado, quando ele fala agradeço, ele está indo para baixo ou ele está indo para cima? Para cima. Ele está realmente se afastando daquele obsessor. Quando ele chega e desce, ele fala: desgraçado, não gosto, caramba, por que você fez isso? Eu sou injustiçado, não sei o que, não sei o que. Aí ele está dando uma energia poderosíssima para aquele obsessor. Por isso o Emmanuel falou: agradeça. E peça a Deus que esse irmãozinho possa ser orientado, auxiliado, amparado, e que possa perceber o quanto isso não vai trazer nenhum benefício para ele. E pronto, né? Vamos lá. Ainda nessa prece, né? Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Inspirai-nos indulgência, né? Perdão, benevolência para com nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, né? Resumindo, né? Que, pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor, né, dedicação e o recolhimento precisos. Então repara, nessa primeira parte, né, bons espíritos, né, a gente se livrar do orgulho, inveja, ciúme, pedindo para que possam aqueles espíritos superiores nos puxarem, né, nos chamarem, nos convidarem para essa vibração positiva. Porque repara, desculpa, é muito fácil, ninguém tem a menor dificuldade em acreditar que tem espíritos, que espíritos tentam me botar para baixo, me prejudicar, fazer eu ficar nervoso, fazer eu ficar irritado, querer xingar todo mundo. Ninguém tem dificuldade em acreditar nisso. Mas por que tantos têm dificuldade em acreditar que existem espíritos de luz que tentam, que puxam a gente para cima também, para você melhorar o seu astral, melhorar o seu pensamento, a sua energia, a sua vibração? Esse, é besteira. Mas quando é o negativo, ele acredita. Tem um obsessor aqui, tem um... Então os espíritos de luz, e esses de luz, têm uma energia muitíssimo superior. Mas a gente aqui está ali, cabeça dura, não quer enxergar. Insiste em vibrar negativo. Experimenta vibrar um pouquinho positivo para você ver. Depois conta o resultado. Ok? Vamos lá então. E ele
coloca ainda, né, nessa prece: se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas, né, motivadas, impulsionadas por sentimentos outros que não sejam os do bem, que possa abrir-lhe os olhos à luz e perdoar-lhes como nós lhe perdoamos se trouxeram malévolas, né, maldosas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito N, fulano de tal, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele. Muitas vezes você pode, na hora de um estudo, na hora de um grupo, pedir a Dr. Bezerra de Menezes, pedir a Jesus, pedir a Maria, pedir... mas espírito católico, santo católico, pode? Pode, não tem problema não. Pedir a São José, não tem problema nenhum. Pedir a São Francisco, não tem problema nenhum. Sérgio, mas é católico, não pode isso. Ué, a gente não tem aqui no nosso Evangelho lições de Santo Agostinho? Como é que não pode? Como é que não pode? Não tem problema nenhum. A intenção sendo boa e sendo espíritos de luz, espíritos que vão nos orientar, nos amparar, nos auxiliar, não tem nenhum problema. Percebe aí? Então, a gente vai seguindo. E para o fim da reunião, agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos, pedimos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Não é isso que a gente faz no encerramento do nosso Evangelho no Lar? Possamos ser instrumento de ajuda, de auxílio, do amor, da paz, do perdão, da caridade. A gente não fala em vários programas nossos, vários estudos nossos, a gente não finalizou a prece assim? Aliás, a gente começou a prece de hoje falando nisso, não foi? Tá aí. Cadê? Também desejamos que suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Por quê? Esse estudo, o Evangelho no Lar, por isso ele tem que ser em voz alta, porque outros espíritos estão aqui. Muitas vezes espíritos que estão perturbados, espíritos que não são de boas intenções, ou espíritos que já estavam no ambiente do lar, prejudicando aquele ambiente. Na hora do Evangelho, chegam os espíritos de luz, e aí o que acontece? Esses espíritos que são com a vibração negativa, ou eles vão embora, ou então eles ficam. No caso de ficar, às vezes os próprios espíritos benfeitores, agora você vai ficar. Vai ficar e ouça, aprenda, perceba. E ao perceber, eles se arrependem. Caramba, como eu estava perdendo tempo aqui. Como eu estava produzindo para mim mesmo algo que não vai fazer bem nenhum. E aí eles seguem para o plano espiritual. Então existe um aprendizado, uma evolução, uma melhora, tanto para os encarnados que participam do Evangelho no Lar, como para também os desencarnados. Ok? Então, finalizando aí o estudo de hoje, na verdade não era item do 4 ao 6, né? Era do 4 ao 7. Eu terminei aqui lendo o 7. Hora da prece. Vamos fazer então a prece para os amigos encarnados ou desencarnados, amigos e inimigos. Eu vou começar a prece e quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione o nome de todas essas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de poder vibrar pelas pessoas queridas, amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas, para que onde quer que elas estejam, possam receber toda a luz, todo o auxílio, todo o amparo, todo o esclarecimento, a resignação, de maneira que assim consiga conduzir seus caminhos para aquilo que for de melhor, de importante, principalmente necessário a cada um desses irmãos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou, vamos mencionar os nomes.
Soltou o pause. Vamos agora para a fluidificação da água. Então, você está vendo aí na sua tela, ó, programa Minutos de Espiritismo, número 23. Tem todo o estudo ali da água fluidificada. Pegou aí a jarra? O vasilhame? Não pegou? Pausa, pega e depois você coloca na mesa. O ideal é que você já comece o estudo com a jarrinha ali, o copo, a garrafa, o vasilhame. Mas não deu? Tudo bem, pega agora. Vamos lá. Colocando as mãos sobre a jarra, vamos fazer então a prece, ó. Querido Deus, Mestre Jesus e Espiritualidade Amiga, viemos pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de maneira que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui minha água, já vou beber. E agora, a hora da prece de encerramento. Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos, amigos e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Que possamos, diante disso, praticar cada vez mais o bem, enfim, as virtudes ensinadas pelo Mestre Jesus. Agradecemos aos anjos guardiães que deram todo o sustento e amparo neste dia, e que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz e proteção. Que assim seja, graças a Deus. Ok? Finalizando então o estudo de hoje. Tenham todos aí uma ótima semana, tá bom? Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!